Hoje tem uma convidada muito especial aqui no canal, que é uma grande amiga e ela é terapeuta em Enneagrama. E um dos motivos que eu convidei ela foi porque ela é uma pessoa que tem uma das principais características que eu considero que um terapeuta tem que ter, que é não julgar e acolher. E ela consegue abraçar as pessoas com as palavras dela. Então, eu estou muito feliz por ela vir aqui hoje e por aceitar falar sobre um tema tão difícil que eu pedi para ela falar. E eu já vou lançar perguntas de primeira, que é o que é consciência? Primeiro, eu agradeço muito essa introdução amorosa. É um prazer também estar aqui, Pri, no seu canal, ter sido convidada. Agradeço muito mesmo. Então, bom, entrando aqui nessa pergunta, de fato, ela é uma pergunta difícil, né? Porque o conceito de consciência, ele tem vários significados, né? A depender ali das linhas que cada pessoa siga. Então, aqui, assim, para ficar de uma forma mais objetiva, eu vou trazer duas ideias. A primeira delas é uma ideia mais tradicional, vamos dizer assim, que vem lá de Freud, quando ele começa a trazer o conceito de inconsciente. Ele foi a primeira pessoa a trazer esse conceito. Quer dizer, então, se nós temos uma parte que é inconsciente, não temos consciência, não sabemos o que está acontecendo, a gente tem a outra parte que é a consciência, que seria o nosso estado de vigília, o estado em que nós sabemos o que está acontecendo com a gente, né? Então, por exemplo, se eu estou dormindo, em tese eu estou inconsciente, se eu estou sob o efeito de alguma substância, eu estou inconsciente, se eu estou aqui conversando com você, eu tenho consciência do que a gente está aqui fazendo. Esse é um conceito bem simples, de uma forma bem resumida e objetiva. Agora, um outro conceito que eu acredito que para nós aqui é bem mais interessante, também de uma forma objetiva, é o conceito de consciência, que fala assim, que a consciência, ela é um estado de percepção da realidade. O que significa isso? É como eu enxergo a realidade, como que eu percebo essa realidade, porque cada um vai perceber a realidade de uma forma. Então, por exemplo, uma analogia bem clássica de um animal que enxerga preto e branco. Ele vai ter a consciência da realidade, vai perceber essa realidade no preto e no branco. Já nós que enxergamos ali colorido, vamos ter uma percepção de uma realidade completamente diferente. Então, as nossas consciências vão ser diferentes, né? E daí porque se fala muito em expandir a consciência. O que é expandir a consciência? É ampliar essa minha percepção da minha realidade, né? Ah, eu achei lindo isso. E a gente não combinou, mas um dos motivos que eu te chamei foi exatamente por isso. Tem tem coisas que eu estou tentando introduzir agora no canal que tem a ver com os conceitos de epigenética. Então, epi significa acima. E na genética, a gente basicamente é vítima dos nossos genes. Na epigenética, a gente pode ser mestre dos nossos genes. E a gente pode ser mestre dos nossos genes, eles se expressam por duas coisas, tanto pelo nosso estilo de vida, como pela nossa percepção da realidade, que é o que você está falando sobre consciência. Então, por exemplo, a minha família tem uma tendência genética do lado paterno a ter diabetes. Pode ser que eu manifeste os genes, mas segundo a epigenética, se eu tiver um estilo de vida saudável, que se eu tomar os minerais que ajudam a melhorar o metabolismo de insulina, se eu respeitar a quantidade de açúcar que os meus genes é o limite deles, né? Se eu respeitar esse limite. E se eu trabalhar as emoções que estão relacionadas com o diabetes, que é, por exemplo, sentir-se pequeno, então eu posso nunca manifestar, nunca ser diabética. E daí eu queria que você falasse mais sobre isso, se existe consciência saudável, e se tem níveis saudáveis e não saudáveis de consciência. Perfeito, Pri. Acho que estamos conectadas aqui, né? Falando talvez de linhas distintas, mas que andam paralelas e que fazem parte de nós como um todo, Sim, e né? que fazem a gente ter saúde mais integral mesmo. Sim.
E sempre a gente pensar, né, na nossa estrutura como aquela ideia dos 4 corpos, né, que a gente tem um corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e esse corpo abstrato, espiritual, enfim, como cada pessoa quiser nominar, faz muito sentido isso tudo, né? E a consciência, ela vai influenciar em tudo isso e os nossos níveis de consciência vão influenciar, né? Então, acho que, primeiro assim, para ficar claro, né? Tem 2 conceitos que são diferentes. Um é a expansão de consciência, que é o que eu falei no começo, né? Que é uma ampliação da minha percepção de realidade. E aí a gente vai entrar até naquele conceito que a gente fala de inconsciente, consciente, supraconsciente, né? Então, quando eu acesso esse supraconsciente, eu estaria falando mais numa expansão de consciência. Isso é uma coisa. A outra coisa que às vezes as pessoas confundem, mas tem ali as suas diferenças de conceito, são os níveis de consciência. E aí o que é isso? É como está essa minha consciência em relação à minha percepção de realidade. Vamos pensar de uma forma resumida. Eu tenho então o inconsciente, o consciente, né? Então, inconsciente, eu não estou acordada, eu estou dormindo, ou eu não estou prestando atenção no que está acontecendo. Consciente, estou desperta aqui, estou no estado de vigília, estou acordada, estou aqui conversando com você, estou enxergando a minha realidade como isso. O supraconsciente é quando eu vou além disso. Quando eu percebo que eu sou só um pedacinho da minha realidade, que há muito mais do que isso. Então, por exemplo, trazendo aqui para um conceito do Enneagrama, que a gente vai falar muito em ego e em essência, quando eu estou no meu ego, que para o Enneagrama é a minha personalidade, eu estou aqui bem no meu consciente, eu estou consciente, eu tenho uma parte aqui talvez inconsciente, mas eu estou aqui bem nessa linha, de baixo e do meio. Quando eu vou chegando próxima da minha essência, que eu vou transcender esse meu ego, é quando eu estou acessando o supraconsciente. Eu estou mais próximo do supraconsciente. Tá? Então, falando aqui, como é que eu vou encaixar os níveis de consciência aqui, né? Para o Enneagrama, eu vou ter ali de uma forma didática 9 níveis de consciência. Então, eu vou ter 9 formas de perceber a realidade, vamos dizer assim. Né? E aí, para entender de uma forma mais didática, é como se eu tivesse um prédio de 9 andares. Legal. Tá? E aí eu vou ter ali nos 3 primeiros andares, ali nos 3 primeiros pavimentos, eu vou ter um nível de consciência que é considerado não saudável. Por quê? Porque eu vou enxergar a minha realidade de uma forma que vai me fazer ter neuroses, vai me fazer entrar em patologias, né? Muitas vezes eu vou precisar de medicamento, né? Falando um pouco ali, linkando, né, o meu corpo físico com o meu emocional e o mental. Muitas vezes eu preciso de uma medicação. Por quê? Porque eu estou enxergando, é como se eu estivesse enxergando a realidade assim, bem pequenininha, né? Com um filtro bem baixo. Né? E isso sim me causa doenças, né? Me causa crises, me causa problemas. Depressão e ansiedade estão nesses níveis também? Sim, sim. Depressão, ansiedade, diagnósticos, né? Como bipolar e transtorno, né? Bipolar. Esquizofrenia? Esquizofrenia, totalmente. Esquizofrenia aqui. Crises de pânico também estão aqui. Né? Quando eu tenho... claro que a ansiedade por si só, eu não poderia colocar só aqui no nível não saudável de consciência, porque tem um lado da ansiedade que ela não é ruim. Né? Quando eu anseio por algo ali no futuro, não necessariamente aquilo vai me fazer mal. Mas se eu estou com um transtorno de ansiedade, a ansiedade está me paralisando, me bloqueando, aí sim eu estou nesses níveis não saudáveis de consciência. Né? Perfeito. Já pensando no nosso prédio aqui, os outros 3 andares, que são os 3 andares do meio, são chamados de níveis médios de consciência. E acredita-se, Pri, que 90% da população habita esses 3 andares aqui dos níveis médios. Né? Que é até onde está chamando ali, usando um termo do Roberto Crema, que ele fala de normose, é quando a gente está aqui naquele estado normótico, que a gente acha que, não, tudo é normal, isso é normal, o que eu estou sentindo é normal, não, a vida é só isso mesmo e tal. Entendi. Né? São esses níveis médios. E os níveis saudáveis, que são os 3 andares de cima, eu brinco, eu falo que é a cobertura, né? Quando a gente está habitando ali a cobertura do prédio, que são os níveis saudáveis de consciência.
que é quando eu estou mais próxima ali da minha essência. Então você vê, eu saio aqui do meu ego e chego mais próximo, transcendo e atinjo mais a minha essência. Então, como é que a gente faz aqui, né, para trabalhar nesse nosso prédio? Primeiro, Pri, é importantíssimo a gente ter bem claro que, assim, o nosso trabalho não é dissolver o nosso ego, tá? O nosso ego não é algo ruim, a nossa personalidade não é ruim. Por quê? Porque o ego é a forma como eu me manifesto no mundo, né? Existe uma analogia que fala que o ego é a roupa que eu visto, né? E aí eu preciso dessa roupa para eu sair pelo mundo, e a minha essência é o que eu tenho além dessa roupa, é o que eu sou além disso. Legal. Então, o ego, ele não é ruim. Qual é o problema do ego? Primeiro é quando eu estou muito identificada com ele, e eu acho que eu sou só ele, e aí quando eu estou nessa situação, muito provável que eu esteja habitando ali esses níveis médios de consciência. Porque, não, então eu, Patrícia, sou assim, faço isso, tenho esses padrões comportamentais, pronto, acabou, é isso, né? Não, aqui eu estou identificada com o meu ego. Enquanto que a ideia é eu transcender. O que significa isso? Deixar o meu ego? Não, mas ter uma relação mais saudável com ele. É pensar que ele é a forma como eu me expresso, mas que eu sou muito mais do que ele. Então, se eu estou numa situação que não tá boa para mim, eu estou com comportamentos ali que não tão bons para mim, apesar de estar ali num padrão meu, eu sei que eu posso mudar, que eu posso transcender, e aí sim, quando eu faço esse movimento, eu vou para esses andares superiores, né? E aí, como é que a gente trabalha com isso, né? Nesse prédio. Então eu habito no andar 5, eu estou no andar 2. Não, né? Aqui na vida prática, a gente sabe que as coisas não são assim, né? A gente transita entre esses andares, né? E muitas vezes pode ser que depois ali de uma meditação ou de um estado contemplativo, que eu estou na natureza, eu estou lá nos andares superiores. Aí acontece alguma coisa na minha vida, né? Ou alguém fala alguma coisa para mim, ou eu passo por uma crise, e aí eu caio, né? E aí eu posso só cair um pouco, ou eu posso despencar, né? É por isso que muitas vezes a gente se sente tão bem num dia e de repente acontece alguma coisa e de repente eu me sinto super mal, como se eu tivesse despencado mesmo. Quando é que você sabe que você tem que procurar ajuda para você conseguir levantar de novo, que você sente que não está conseguindo? E quando que você sabe que você pode fazer isso sozinho? Primeiro, Pri, é fundamental o nosso processo de autoconhecimento, né? Justamente para eu saber como é que eu tô, né? Em que nível de consciência eu estou. E aí, por exemplo, o Enneagrama vai ajudar muito porque ele traça um mapa e outras linhas também fazem isso, né? Mas falando aqui do Enneagrama, ele vai traçar um mapa e vai nos mostrar, puxa, se eu tô me sentindo assim, é provável que eu esteja no nível médio. Se eu tô me sentindo de outra forma, puxa, eu talvez esteja já num nível mais saudável, né? E eu tenho sinais no meu corpo, né? Eu tenho sinais nas minhas emoções, né? E tenho sinais nos meus pensamentos. Então, quando eu fico com pensamentos muito fixos em alguma ideia que não está me fazendo bem, é a percepção de que eu estou caindo ali os meus níveis de consciência. Pensamentos obsessivos, assim, ou loop de pensamentos, então é um sinal de que você está caindo na sua consciência. Exatamente. E aí vai depender muito também do tipo de personalidade que eu vou ter. Então, por exemplo, o Enneagrama trabalha com 9 tipos de padrões de personalidade. Quando eu sei o meu tipo, eu sei que eu sou mais emocional, ou eu sou mais mental, ou eu sou mais instintiva, eu trabalho mais com o meu corpo. Quando eu sei isso, então, por exemplo, eu sou uma mental, né? Você é uma mental, certo? Nós temos eneatipos que somos mentais. Então, quando a gente percebe que a gente está pensando demais da conta, fazendo muito planejamento, muito preocupado com o que eu preciso saber, o que eu preciso falar, é um sinal que meu nível de consciência não está muito bom, né? Porque aquilo começa a me atormentar, né? Então, é a hora de fazer uma meditação, é a hora de ficar mais tranquila, de diminuir esse volume de pensamento, né? E acessar um pouco mais as minhas emoções, acessar mais a minha respiração e a minha tranquilidade, né? Agora, você fez uma pergunta muito importante, porque se eu estou no nível 1, por exemplo, de consciência, que é lá em cima, e eu caio para um nível 2, um nível 3, eu ainda estou saudável. Eu percebo que eu ainda estou bem.
Ou se eu estou no nível 3 e caio para um nível médio, eu já sinto uma queda maior, né? A gente até brinca no Enneagrama e fala que nesse prédio, entre um nível saudável e um nível médio, é como se eu tivesse ali um pé direito triplo, né? Eu caio muito alto, Aham. né? E do nível médio para o nível baixo é um pé direito quádruplo, porque eu caio muito mesmo, né? Uhum. E a gente fala, Pri, que assim, enquanto eu estou até os níveis médios, tá? Que é o 1, 2, 3, saudável, depois 4, 5, 6, médio, eu ainda consigo me virar sozinha, vamos dizer Uhum. assim. Eu ainda consigo com meditação, autoconhecimento, eu sozinha, né? Fazendo uma atividade física, fazendo uma leitura, ouvindo uma música, eu consigo aumentar as minhas frequências vibratórias, eu consigo sair daquele estado ruim e ir para um estado melhor para mim. Agora, quando eu começo a habitar esses níveis de consciência baixos, que são 7, 8 e 9, é o meu sinal de alerta que eu preciso de ajuda, né? Uhum. No nível 7, por exemplo, eu consigo pedir ajuda ainda. Eu percebo que eu não estou bem, eu falo, vou procurar uma terapia, vou procurar uma meditação, vou procurar alguém para me ajudar. No nível 8 e 9 é onde estão as maiores psicopatologias. E aí muitas vezes eu não consigo pedir ajuda. Eu preciso do que se fala, né, de a psicologia junguiana usa o termo de ego auxiliar. Eu preciso de alguém de fora. Por quê? Porque o meu ego está desfragmentado. A minha personalidade está desfragmentada. Então eu preciso de alguém de fora para me ajudar a sair dessa situação. E às vezes até com medicação. É aí que entra um trabalho com a psiquiatria para de repente trazer uma medicação para eu poder elevar esse nível e voltar ao nível médio. Quando nós estamos num nível de consciência baixo e não saudável, todos nós, independente da nossa personalidade, corremos o risco de cair em vícios, em escapismos, em pensamentos suicidas, em pensamentos não só autodestrutivos, mas destrutivos para o mundo externo Uhum. também. Né? E claro, há uma tendência, então, existe um eneatipo que tem uma tendência de machucar mais aos outros, existe um outro eneatipo que tem uma tendência de machucar mais a si mesmo. Isso existe, tá? Uhum. Nos níveis baixos de consciência, mas são tendências. Né? Uma última coisa que é muito importante que as pessoas tenham consciência é de que todo esse trabalho que a gente faz, ele é um processo, tá? Esse trabalho, primeiro o trabalho de autoconhecimento, né? Que é para eu saber como eu sou, como são os meus padrões ali do meu ego, em que nível de consciência que eu tô, né? Então isso é um processo, eu vou me conhecer. Depois é um outro processo eu começar a me autodesenvolver, para eu aprender a fazer movimentos conscientes para aumentar o meu nível de consciência. Por quê? Porque se eu tô ali só me manifestando aqui na vida e tocando a minha vida sem nenhum processo de autoconhecimento, é muito possível que sim, que eu vá subir os meus níveis de consciência, mas quando acontece algum problema no meu mundo externo, enfim, alguém faz alguma coisa, me fala alguma coisa, eu caio e muitas vezes eu não percebo que eu caio e eu não consigo sair dessas situações. E aí eu fico numa crise enorme, né? Então, quando eu me conheço, eu aprendo a identificar, como a gente falou, quando eu estou caindo e eu consigo fazer movimentos para sair dessa situação de crise. Porque as crises vão aparecer, Uhum. né? Eu posso estar no nível de consciência 1, mas se eu estou aqui, né, nesse mundo, é porque eu estou para evoluir. E eu vou passar por um processo para fazer isso. E às vezes eu subo, às vezes eu caio. Então, quanto mais consciente eu tô, quanto mais eu amplio essa minha percepção de realidade, mais eu lido com essas ondas de uma forma mais tranquila para mim, sem tanto sofrimento, sem tantas dores, né, de uma forma mais suave. E esse ano foi um ano de muitas crises para muita gente. Crise financeira, crise de saúde, crise de familiar ou nos seus relacionamentos. E mesmo com toda a meditação e com todo o processo de autoconhecimento que me ajudou pra caramba, foi um ano que eu surtei muito. Mas eu sou muito grata a você, porque você me ajudou muito nesse processo também. E eu super te indico. E você fala de uma forma muito clara, que, assim, para mim que é mental, eu fico muito, assim, é a realização, porque eu entendo o meu processo.
E eu acredito que para a gente conseguir mudar mesmo e melhorar, a gente precisa entender as coisas. Então, eu sou muito grata por tudo que você falou e compartilhou com a gente. E de uma forma tão simples, porque é um assunto muito complexo que dá horas e horas de explicação e de estudo. Então, eu super te agradeço. Ah, Pri, eu que agradeço. Eu agradeço, né, sempre a confiança, a partilha, a troca, né, porque tudo que a gente faz é sempre uma troca, né, os encontros que a gente faz é sempre para uma auxilia no processo de cura, né, da outra, sempre. Né? Então, eu que agradeço e tô sempre aqui para o que eu puder contribuir. De fato, um ano de crise que ainda está acontecendo, né? A gente tem um ano pela frente que um outro Ainda ano que vai se também. estender, não é? Quando passar o ano novo que a situação vai mudar. Exato. E é isso, todo esse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento é para nos auxiliar mesmo a passar por isso, sem negar as crises, né? Sem negar as nossas dores, o que a gente enfrenta, mas para passar por tudo isso de uma forma mais tranquila. Esse é o objetivo. Para quem quiser o contato da Patrícia, eu vou deixar o link do cartão virtual dela, que daí tem as redes sociais dela, o site dela, para vocês entrarem em contato.